Nessa segunda-feira, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, voltou a comentar o assassinato do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, do TJ de Pernambuco. Durante palestra para advogados aqui em São Paulo, o ministro falou ainda sobre a relação entre Congresso e o Supremo. Reportagem de Daniel Lian. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, considera muito grave o assassinato do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele foi assassinado na última semana dentro de seu carro em Jaboatão dos Guararapes. O ministro demonstra preocupação pelo fato da morte ter ocorrido pelo exercício de sua profissão. Aparentemente assassinado pelo desempenho do seu papel, isso é gravíssimo. Portanto, já falei com a governadora, falei com o presidente do tribunal, nós temos a expectativa de que se faça uma apuração rápida com punição exemplar. Uma das preocupações do presidente do STF diz respeito à defesa de uma agenda da Constituição. Para Barroso, é imprescindível que se crie mecanismos para alavancar o crescimento do Brasil e combater a pobreza. Eu tenho proposto o que eu chamei uma agenda para o Brasil, mas não é uma agenda minha, não é uma agenda do Supremo, é a agenda da Constituição. A Constituição brasileira oferece um roteiro que, a meu ver, congrega progressistas, liberais e conservadores, porque é a causa do Brasil. Eu não sou candidato a nada, eu não tenho nenhuma aspiração política, eu quero cumprir o meu tempo, ir embora para minha casa e viver feliz e passear pelo mundo, se Deus quiser. Tem 60 milhões de pessoas no Brasil em insegurança alimentar, quase 30% da população. Essa é uma causa muito importante de todos termos em vista. É preciso ter crescimento econômico, senão não tem o que distribuir. Está lá na Constituição. Sobre um possível desconforto entre judiciário e legislativo, Barroso minimizou, dizendo que há uma relação super pacificada entre os poderes. Há pouco mais de uma semana, em um evento em Paris, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu uma proposta para limitar a autoria de ações no STF. A gente não mexe nas instituições. A gente deixa as instituições se consolidarem. Tudo pode ser debatido. Eu acho que o Congresso é lugar de se debater. E alguém pergunta, tem crise que o Congresso está debatendo? Não. O incômodo também tem sido notado porque o Congresso tem apreciado diversos textos que podem diminuir o poder da Suprema Corte brasileira. Bom, Dora Kramer, esse discurso do presidente do Supremo, na comparação com o que ele falou quando tomou posse, não tem muita diferença. De qualquer forma, ele fala para uma outra plateia, né, um pouco mais espojado, mas de qualquer forma, essa relação do Supremo com o Congresso, teremos mais um teste a partir de agora, com a volta de Arthur Lira e também outros temas em discussão. Sem dúvida alguma, esse é um outro assunto. Você vê quanto assunto que tem para essa volta do funcionamento do Congresso. Quando o ministro Barroso fala em super pacificada, é meio muito, tá? Está exagerando, não está super pacificado. O que existe, sim, e aí ele tem razão, é uma sinalização do Arthur Lira, do próprio Barroso, que não vai tocar aqueles temas como drogas e aborto que desagradam o Congresso, a maioria, posso dizer a maioria. E da parte do Arthur Lira, contrariamente ao Rodrigo Pacheco, ele já andou conversando com Barroso e sinalizando que não vai dar andamento àquelas pautas que são encaradas no Supremo, por mais que o ministro fale de maneira amena, mas são encaradas como uma provocação, elas não terão andamento na Câmara. Então, aí tem, sabe aquela coisa de segurar radicais de cá e de lá? Então, isso está sinalizado, vamos ver se concretiza de fato. O interessante, Vilela, é que publicamente muitos parlamentares dizem que não há qualquer tipo de atrito com o Supremo. Isso chama atenção. Mas em relação à fala do presidente Barroso? Exatamente. Diante desse exemplo que foi colocado pela Dora, desse quadro de situações que foi colocado pela Dora, me lembra muito a figura da bomba atômica nas relações internacionais, onde os países querem ter para não precisar usar. Me parece que nessa conjuntura, os poderes de alguma forma querem ter a sua carta na manga, não para precisar usar, não para limitar o poder dos outros, mas para de alguma forma construir
essa pacificação e fazer com que cada um fique no seu quadrado, não entre no quadrado do outro.